Boa noite a todos. Jesus nos abençoe nessa noite festiva, que nós temos o privilégio de falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, finalizando o capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. Quem seriam esses trabalhadores da última hora? Será? Nós acreditamos fielmente que somos nós, esses trabalhadores da última hora, que estão recebendo o convite para o trabalho. Então, assim, felizes somos nós que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, e recebendo essa comunicação, esse chamado, e mais feliz ainda aquele que entender e aceitar o convite. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesta noite, sobre os obreiros do Senhor, para ver se, por acaso, nós nos enquadramos nestes obreiros ou nestes trabalhadores de última hora, da última hora. Muitas vezes quando se fala nisso, a pessoa pensa, mas eu não sou não, porque eu não sou religioso, eu não estudei nada, eu não tenho conhecimento nenhum, então eu não sou esse trabalhador da última hora. É sim, todos nós somos. E a todos nós que estamos tendo a oportunidade de ouvir, também somos. Então eu peço licença para comentar esse capítulo, que é o item 5, e ele vem com a instrução do Espírito de verdade, que nós acreditamos que é Jesus, pelo estudo que a gente tem, pelo conhecimento, pelas obras, no estudo do Livro dos Espíritos, do estudo do Evangelho, onde o Espírito de verdade é o Cristo que acompanhou toda a codificação, acompanhou o desenvolvimento dessa tarefa, codificada por Kardec, e aonde ele dá essa mensagem, onde ele vem e diz e fala, atingiste o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que aquilo que esperam. Olha só, é o próprio Cristo dizendo para nós, para quem houver trabalhado na seara de Jesus, o pagamento será 100 vezes maior do que aquilo que ele espera. Mas não é um pagamento em espécie, em dinheiro, ou ouro, ou seja lá o que for. É um pagamento em dádivas. E assim ele vai discorrendo, Então, felizes aqueles que chamarem os seus irmãos e disserem, irmãos, vamos trabalhar juntos na seara de Jesus, unamos os nossos esforços a fim de que, quando o Senhor chegar, encontre a obra acabada, certo? Então aqui o Cristo ele vai falando para nós que nós devemos trabalhar juntos e não sozinhos. Muitas vezes a pessoa acha, não, eu vou fazer a minha atividade de caridade sozinho mesmo, em casa, lá, eu mesmo vou estudar sozinho e pronto. Não. O Cristo nos chama atenção para a união, para que a gente trabalhe junto, para que a gente estreite os laços. E é uma exortação importante também. E aí ele vai dizer, vinde a mim vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias para impedir o andamento do trabalho, que o andamento do trabalho sofresse com isso. Então feliz de quem, trabalhando, se juntando a um grupo de trabalho, consiga vencer em si o melindre, a contenda, o ciúme, a inveja. Eu ouvi outro dia um amigo comentar comigo, e ele falou, olha, eu e minha esposa ingressamos numa atividade de caridade em determinada instituição religiosa, mas aí aconteceu uns negócios lá e a gente achou melhor se afastar. Eu falei, por quê? Não, porque a pessoa lá falou uns negócios lá, eu não gostei muito, e aí a gente vai ajudar por fora. Como assim ajudar por fora? Eu perguntei para ele. Não sei como que a gente pode ajudar por fora. Não existe, ou você está envolvido no negócio ou não está. E daí eu conversei com ele, eu falei, meu amigo, quando você busca uma instituição religiosa, você não pode olhar a pessoa que está à frente. Da mesma forma, a nossa casa espírita, gente, nós temos uma direção. Mas a direção, ela faz parte do processo civil
que organiza a nossa sociedade. A gente precisa ter. Afora isso, aqui a casa é do Cristo. A figura que vocês têm que visualizar ao pensar na casa espírita é Jesus. É a oportunidade que o Espiritismo oferece de esclarecer. E não as pessoas que estão na frente, porque às vezes você vai olhar a Vera, vai olhar o fulano, Beltrano, vai dizer, não, nossa, eu não vou lá mais não, a Vera, não gosto dela. Ou ela fez alguma coisa para mim, ou falou de uma forma ríspida comigo, isso e aquilo. Então nós não podemos olhar a pessoa, e sim o nosso objetivo. E qual que é o objetivo nosso? É esse convite maravilhoso que Jesus nos faz, nos chamando a atenção que nós somos os trabalhadores da última hora. É a última oportunidade. O trem está passando, gente. Se nós perdermos esta oportunidade, a gente não sabe se haverá outra. Provavelmente não aqui. Porque a humanidade terrena está passando por uma transformação visível aos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Só não crê quem não quer. É visível. Então essa é a oportunidade. Ah, mas o Espiritismo fala que a gente tem várias vidas e tudo mais. Sim, essa provavelmente não é a nossa primeira, nem tampouco a última. Mas o que o Espiritismo nos chama a atenção é que nós já conseguimos evoluir até aqui. Já conseguimos galgar alguns degraus da nossa evolução. Será muito difícil para nós nos acostumarmos com uma vida rude, com uma vida difícil, com uma vida, por exemplo, sem energia elétrica. Como que vocês ficam quando termina a luz na casa de vocês? É legal? É bom? Especialmente numa noite calorosa, né? Que tem assim uns 35, não precisa nem ser 35, 28 graus já incomoda. Sem um ventilador, sem um ar-condicionado, sem o computador, sem uma tomadinha para a gente ligar o celular para carregar, né? Você já pensou como vai ser difícil, gente? Você já pensou como vai ser difícil você ter que cozinhar, tendo que fazer fogo, catar lenha, esperar horas para a comida ficar pronta? E hoje a gente tem a facilidade, a gente compra até comida pronta, esquenta no micro-ondas, 1 minuto. E aí já está comendo, né? Tranquilo. Você vai no mercado, compra pão pronto. Você vai ter que fazer o pão, vai ter que construir um forno primeiro. Vai ter que cavar terra, né? Organizar. Porque o conhecimento a gente vai levar, gente. Graças a Deus. O conhecimento a gente leva. A gente só não vai levar o recurso. O recurso a gente vai ter que criar. Tudo de novo. E é assim que o mundo avança. Foi assim que nós avançamos. Porque já reencarnaram entre nós e estão entre nós espíritos que têm muito conhecimento. Que dia após dia nos avançam nesse sentido, em todos os sentidos, na ciência, na tecnologia, em todos os lugares, e a gente vê, é só nós fazer uma análise de 20 anos, 30 anos para cá, a nossa evolução, a melhora em todos os sentidos. Embora muitas pessoas queiram dizer que o mundo está terrível, está pior. Será? Será que está pior? Eu acredito que não, né, gente? De uns 10 anos para cá, a gente fala com o mundo inteiro através da internet. Hoje todo mundo tem internet. Até a pessoa que não tem condição mínima tem internet. Porque hoje tem Wi-Fi por tudo, a gente pega, né, por tudo que é lugar, consegue senha, consegue isso, consegue aquilo, e a gente acaba se ligando, interligando, e automaticamente nós acabamos tendo notícia do mundo todo, de todas as pessoas. E isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente acaba tendo oportunidades de pesquisa de assuntos que antes a gente não tinha oportunidade de conhecer nunca. E hoje, se nós fizermos um comparativo, provavelmente as nossas crianças tenham muito mais informações do que os nossos pais tiveram a vida toda. A vida toda. Muitos dos nossos pais tiveram a oportunidade de ler 1 ou 2 jornais que chegava aonde eles estavam. E hoje os nossos pequenos, eles têm informação, eles conectam por tudo, sabe tudo, entendeu? Destrincha a tecnologia mais do que muitos de nós até.
certo? Então assim, ó, essa transformação, gente, ela é visível. E aí Jesus vem, no capítulo 20, ele fala dos obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora, e ele nos faz essa chamada, né? Essa é uma imagem de Paris, né? Onde se deu toda a codificação. Então aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Porque tem aquele detalhe, né, gente? Nós falamos muito em caridade e a pessoa fala, então tem que fazer caridade, então tá, então eu vou lá ajudar. Aí ela vem ajudar, braba, nervosa. Que hora que vai terminar esse negócio? Até que hora tem que ficar aqui? Então ela não veio por amor, ela veio por obrigação. Ela veio esperando receber o salário. Aquele salário de dádivas, entendeu? Né? Então, é isso que nós temos que entender. Essa caridade, ela tem que ser uma caridade espontânea. E é essa caridade que nós temos tentado treinar em nós. Como que nós estamos treinando? Através do trabalho do pós-assistência que a gente oferece ao domingo, né? Domingo de manhã, onde nós trabalhamos com criança, com jovem, com adulto. Não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão do seu final de semana, do seu domingo, do seu descanso, do seu sono, para trabalhar com quem você nem conhece. E muitas vezes, e a grande maioria das vezes, gente, quem recebe, quem está sendo assistido, quem está passando pela necessidade, recebe o atendimento com muito mau grado, porque provavelmente não queria estar naquela situação. E aí a gente recorda aquele ditado, é muito melhor a gente dar do que a gente ter que receber, não é verdade? É muito melhor a gente ter a oportunidade de dar do que ter que estar ali na fila esperando receber. Quem gosta da fila do SUS? Ninguém, né, gente? Você está na mão do outro, dependendo do favor, dependendo de tudo. Então é difícil, né? Muito bem. Aí a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, essa questão da caridade, ela se refere ao trabalho. Então nós temos que trabalhar. Que negócio é esse? Então Kardec pergunta para os espíritos na questão 674 até a questão 685, ele vai perguntando sobre a questão do trabalho. Então, o trabalho é uma lei natural. Nós temos que trabalhar, né? É uma necessidade nossa e à medida que a civilização vai melhorando, que a gente vai desenvolvendo, nós vamos tendo que trabalhar para suprir as nossas necessidades, tanto de alimentação, quanto de lazer, quanto de toda a necessidade que nos assiste. Então nós temos que trabalhar. Muitos têm que trabalhar muito, outros não têm necessidade de trabalhar, outros já nascem num lar abastado, aonde tem condições. E é a pergunta que Kardec faz também aos espíritos. E aí, quem não tem necessidade de trabalhar, não precisa trabalhar não? Precisa. Quem tem oportunidade de estudar, que não precisa trabalhar, que os pais têm condições de bancar o estudo, eles devem estudar para avançar, para auxiliar as pessoas que não têm condições, para que a ciência avance, para que a medicina avance, para que tudo avance nesse sentido. Aí, gente, a gente vai buscar na história, antes de Jesus, trabalhar era só para os escravos, era só para as pessoas de classe mais baixa, com exceção das pessoas que eram mais inteligentes, que governavam, que tinham uma função de mando, que tinham a necessidade de trabalhar ou tinham um horário a cumprir, os demais não trabalhavam. Quem trabalhava era escravo, plebeu, era as pessoas de baixa renda. Então trabalhar as pessoas tinham ojeriza de trabalhar, vivia na ociosidade. E parece que a gente traz uma lembrança dessa época, entendeu? É estranho que a maioria das pessoas acha que trabalhar é ruim. As pessoas não gostam de trabalhar, as pessoas não gostam de ter compromisso. As pessoas querem ganhar dinheiro na moleza, facilidade. Se você disser, olha, eu tô com um palpite para um jogo aí, eu acho que vai dar certo, a pessoa já fica, qual que é o número aí que me passa aí que eu, entendeu? Na expectativa de ganhar bastante dinheiro, não ter compromisso com o trabalho. A gente vê muitas pessoas dizer que trabalhar é para besta.
que a gente tem que ser esperto, ganhar dinheiro na moleza, ganhar dinheiro com... nós temos aquela lei, né? A lei do menor esforço, que as pessoas têm essa cultura, e essa cultura vem de lá. Então, com Jesus, quando Jesus pisou na terra, ele mostrou para nós que o trabalho é importante. Ele nos deu a demonstração. Ele foi o médico que curou todos aqueles que o buscaram. Foi o enfermeiro que não recebeu dinheiro nenhum. E ele foi o educador, ele foi o mestre, ele nos ensinou e não teve recompensa nenhuma. E como se não bastasse tudo isso, próximo aos dias da crucificação, ele vai e lava os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, mostrando ali que a humildade, ele se põe abaixo da linha de escravo. Ele, que era o mais elevado, ele lava os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, deixando para nós uma lição imorredoura de que aquele que quer ser o maior tem que ser aquele que mais serve. Aquele que quiser se engrandecer tem que ser aquele que mais trabalha, que mais puxa a frente, que mais busca o consolar, auxiliar. Então, assim, o trabalho, o bem, o auxílio, ele vem desde esse tempo do Cristo. Então, não é uma invenção, foi a doutrina espírita que enche o saco da gente falando que tem que fazer caridade. Não, não é. São aquelas senhas, os códigos, as anotações que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo vem esmiuçar, vem dizer para nós que essa tarefa, ela é única, individual. Eu não posso fazer por você, vocês também não podem fazer por mim. Não posso fazer pelos meus filhos, também eles não podem fazer por mim. Não posso fazer pelos meus pais, eu posso auxiliar através da oração. Eu posso desejar, através da minha prece, boas energias para que todos vão bem, que os bons espíritos inspirem ideias sãs e tudo mais. Agora a tarefa é minha. Os braços são meus, as pernas são minhas, é eu que tenho que movimentar. Não posso só esperar. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, reza por mim lá. Beleza, a gente reza. A gente tem um caderno de oração, onde a gente faz orações, a gente vibra pelas pessoas e tudo mais. Mas o merecimento é nosso. À medida que você der, você vai receber. E aí Jesus diz, aqueles que estiveram trabalhando receberão 100 vezes mais daquilo que estavam esperando receber. Você já imaginou você receber muito mais bênçãos do que você imagina receber? Então, trabalhando para não sermos pesados para nenhum de vós. Paulo, apóstolo do Cristo, não conheceu Jesus, não conheceu o Cristo, foi um grande perseguidor da doutrina de Jesus, porém, quando o conheceu, entendeu integralmente a sua doutrina. Trabalhava, ele era doutor da lei e quando conheceu Jesus ele teve que entrar, voltar para si mesmo no deserto da sua alma para poder refazer a sua vida. Se afastou durante 3 anos e retornou. Ele era tecelão, seguiu com a tarefa de tecelão, porque antes ele era doutor da lei e ele falava, ele defendia a lei de Deus no Sinédrio. Então, depois disso, depois de conhecer Jesus, o Sinédrio era contra Jesus. A gente vai ver lá no episódio da crucificação. Então, Paulo se retirou e acabou trabalhando como tecelão. Trabalhava de dia e pregava o Evangelho de Jesus à noite. E durante o dia, às vezes ele estava na tenda dele, ali as pessoas chegavam, ele conversava igual. Então, ele trabalhava, tirava o seu sustento para não ser pesado para ninguém. Para não pesar para ninguém, gente. Certo? Deixando para nós o exemplo, então, do trabalho. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos, nós já falamos, está no Evangelho. Então o trabalho, gente, afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. E hoje nós vemos a humanidade sofrendo o tédio, sofrendo
a falta de expectativa, a falta de esperança, a falta de rumo, a falta de saber o que fazer, a falta de caminhos, a falta de expectativa. Então, o trabalho, seja ele qual for, ele nos liberta, ele nos dá essa expectativa de oportunidade, de uma vida melhor, nos dá uma visão, nos dá um norte, um caminho a seguir. E aí, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, esse é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio, fazer com que o nosso trabalho se converta na nossa alegria. Que você possa trabalhar na sua função profissional ou na sua função espiritual com alegria. Isso é difícil, mas não é impossível, né? Então, quando a gente entende a essência do benefício que isso nos traz, o trabalho acaba se tornando um lazer, acaba se tornando uma coisa boa, acaba se tornando um motivo de alegria e você já não consegue mais viver sem aquilo. E todo bom hábito, a gente sabe, né, por pesquisas científicas, todo o hábito, seja ele bom ou ruim, ele vai se introduzindo, ele vai se implantando na nossa vida através da frequência. Então a gente tem um dito no Pós-Existência que diz o seguinte, ó: se vocês gostaram, voltem sempre. Se vocês não gostaram, voltem até gostar. Dizem que 45 dias a gente fazendo a mesma coisa, a gente acaba gostando. Então, 45 dias de pós-existência, certo? É onde a gente vai se envolver, gente. É onde a gente vai ver que existem muitas dores. E assim, nós queremos um mundo melhor. Mas o mundo só será melhor quando nós auxiliarmos. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho nada a ver com aquele povo lá da Palestina, aquele povo lá da Síria, aquele povo que está se matando, azar o deles. Gente, enquanto houver dor no mundo, nós também estaremos sentindo essas dores, porque nós fazemos parte desse mundo. Não tem como viver isolado. Nós não podemos viver, nós não vivemos numa bolha nem numa ilha. A gente vive em comunidade e assim, ó, gente, se der uma epidemia em qualquer lugar, a gente vai sofrer também. Ela vai chegar até nós. Não pensa que não. Então nós temos que trabalhar para que o mundo melhore. Está em nossas mãos também a mudança. A gente não pode sentar e esperar que os outros façam aquilo que cabe a mim fazer. Enquanto eu não fizer a minha parte, as coisas não evoluem. Ninguém está aqui a passeio. Todos nós, quando embarcamos no trenzinho da reencarnação, assumimos um compromisso. Cada um pegou uma fichinha e veio, feliz, né? E aí? Já conseguimos dar conta daquilo que a gente se comprometeu a fazer? Né? Então, apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, mas os verdadeiros servidores são raros. Então, como a gente falou, esse meu amigo, as pessoas começam a atividade voluntária, elas se encaixam em algum trabalho, e aí qualquer coisinha que acontece, não vou mais, né? Não vou mais, eu vou ajudar por fora, eu vou ficar por aqui mesmo, porque isso aí é muito, exige muito de mim e eu não estou querendo. Então, assim, ó, é muito difícil a pessoa perseverar até o fim. E é isso que Tiago também fala no seu evangelho. Ele falou, chegará um momento que a iniquidade será tanta que a vossa caridade esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é ser salvo de ser abduzido a um mundo melhor e tudo mais. Não, a salvação se refere à dádiva, gente. A dádiva. Todos nós partiremos daqui. A diferença é para onde nós vamos. E aí cada criatura mora espiritualmente na seara em que se afeiçoa, certo? O justo arrecada prêmios da retidão. O delinquente recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, encarnado ou desencarnado, gente, aqui ou lá, em qualquer senda, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo para cumprir em tudo a sacrossanta vontade do Criador. Está lá no livro de Emmanuel, na Religião dos Espíritos. Então, assim, ó, nós ficaremos ligados àquilo que nós ligamos aqui. E a gente vai sofrer as consequências do que a gente fez. Porque quando a gente embarcou no trenzinho e pegou a ficha, a gente veio com a oportunidade de melhorar. A gente veio com a oportunidade de avançar, de progredir.
Então está em nossas mãos, a ficha está na nossa mão. E olha, gente, tem muitos contos, tem um conto do Contos e Apólogos, do Humberto Campos, onde fala que o cidadão, né, ele mandou uma carta para Jesus, né, para misericórdia, pedindo pelo amor de Deus que permitisse reencarnar. E eu acredito que todos nós a gente deve ter se ajoelhado, né, a gente deve ter andado de joelho um bom trecho pedindo a oportunidade para reencarnar. E aí a gente chega aqui e aí a gente vai viver o mundo, né? Vai viver a expectativa daquilo que o mundo nos apresenta. Alguns obreiros do Senhor, gente, grande maioria desconhecidos nossos, mas que tiveram uma atuação decisiva na expansão do bem aqui no Brasil, né? Aqui não coube mais, né? Mas assim, ó, só Anália Franco, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Caibar Schutel, Pedro Camargo, que é o Vinícius, Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra, Divaldo, Alta de Souza, Eurípides Barçanufo e tem um espaçozinho aqui esperando nós. E nós? Será que a gente vai receber essa divisa de obreiro do Senhor? Como que tá a nossa ficha, né? Então, como que a gente poderia ser obreiro do Senhor? Aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo, gente, veio para desmistificar. Em nenhum momento o Espiritismo diz que é a religião que salva. Não, o Espiritismo veio desmistificar a religião. Veio dizer para nós que Jesus é acessível a todos nós e que nos espera. Espera que a gente cumpra a parte que nos cabe, certo? E Ele nos dá esse chamado. Está no Evangelho dizendo que chegará o momento, está chegando o momento em que se cumprirão todas as promessas que foram ditas, que a humanidade vai transformar. Então, assim, ó, o nosso tempo aqui está finalizando, certo? E aí se cumprirão essas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então é essa a oportunidade para que a gente possa ser o primeiro no reino dos céus, é a oportunidade do trabalho na seara do bem, na seara de Jesus. Como trabalhadores esclarecidos, cientes da nossa tarefa, da parte que nos cabe, sem nos afetar, que muitas vezes as pessoas falam para nós assim, ó, a gente vem aqui no domingo e para nós que já estamos há algum tempinho na LIDE, as pessoas falam, você está perdendo seu tempo, perdendo a sua vida. Você vai lá todo domingo, tanta coisa acontecendo, segunda, terça, quarta, noite, tem festa, tem aniversário, tem isso, tem aquilo. Você está perdendo oportunidade. E aí a gente lembra aquela passagem de Jesus que nos fala, né? Aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la. O que é mais importante para nós? A vida material ou a vida espiritual? Quanto tempo a gente tem aqui ainda? Quanto tempo nos resta? Alguém sabe? Ninguém de nós sabe quanto tempo a gente vai estar por aqui ainda. Muitos de nós, como a gente recebeu a mensagem dos Espíritos de Luz em Brasília, na última reunião agora da Semana Santa, muitos de nós terá a oportunidade de realizar a primeira Concafras na sua vida, a primeira e a última. É uma oportunidade. A Concafras, como o Tiago falou, gente, é uma caravana de luz que vai passar aqui por Lucas do Rio Verde. E é a primeira e a última vez que passe esta caravana enquanto nós estivermos encarnados aqui. Quem sabe outrora, mais adiante, com aqueles que ficarão aqui, consigam trazer uma Concafras uma outra oportunidade. Mas para muitos de nós é a última chance. Então não deixemos essa oportunidade passar. Peguemos carona nesta caravana de luz aí para que a gente possa ingressar na atividade do bem, para que a gente possa realmente ter essa bênção multiplicada milhares de vezes. Para finalizar, gente, como que a gente faz isso, né? A gente vai seguir aquelas palavras de Jesus. Tudo aquilo que você fizer, aliás, tudo que você quiser que o outro faça para você,
você tem que fazer para Ele. Esse é o lema. Não é difícil a gente ter esse parâmetro, essa medida de ação. Tudo aquilo que eu quero que faça para mim, eu devo fazer para o outro. Se eu quero ser bem tratado, preciso ser bem tratado. Se eu quero ser amado, preciso amar. Se eu quero oportunidade, eu preciso dar oportunidade. Todos nós temos alguma coisa para dar. Todos. Muitos têm dinheiro, muitos têm tempo, muitos têm conhecimento. Então veja o que você tem, o que você pode e dê. Auxilie, né? Ajude a amenizar. Porque enquanto houver uma pessoa, um ser vivo, passando por dificuldade, sofrendo, nós não vamos melhorar. A dor vai ser nossa também. Nós temos responsabilidade sobre tudo isso. Certo? Então que Deus nos abençoe. Nosso tempo chega ao fim, esse capítulo é muito bom. Teria mais coisas para falar, mas infelizmente fica para uma próxima oportunidade. Então a gente vai para o passe agora, né? Depois retorna para a prece final.